Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. E no vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre a história do último juiz de Israel. O nome Samuel, apesar de não ser uma certeza, significa "do Senhor o pedi". Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas da história de Israel, e sua história está contida na Bíblia. Ele era filho de Ana e Eucana, e viveu por volta de 1095 a.C. Havia um homem piedoso na região de Efraim, de linhagem levítica, chamado Eucana. Esse homem possuía duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. A primeira não podia dar filhos a seu marido, porque era estéril, enquanto que Penina dera muitos filhos a Eucana. Entretanto, Eucana amava mais a Ana, mesmo ela não podendo lhe dar filhos. E isso, durante muito tempo, tornou-se uma espécie de competição entre as duas mulheres de Eucana, algo semelhante às histórias antes narradas na Bíblia, como Sara e Agar para com Abraão e Raquel e Lia para com Jacó. A Bíblia conta que, de ano em ano, esse homem subia de sua cidade com toda a sua família até Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor. Naquele tempo, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, o templo ainda não havia sido construído e os israelitas adoravam no tabernáculo que abrigava a Arca da Aliança, em Siló, na região de Efraim. E foi em uma dessas subidas à cidade de Siló que Ana fez um voto com Deus. Ana se achegou diante do tabernáculo do Senhor e orou tanto pedindo esta bênção, a ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava bêbada, pois via a sua boca se movendo continuamente, sem sair som. Na verdade, Ana intercedia ao Senhor todos os dias, a todo momento, pedindo a realização deste sonho. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele, mais outros 5 filhos. Quando soube que estava grávida, Ana já planejava levar o menino para crescer na casa do Senhor e consagrá-lo a Deus. E assim foi feito no seu devido tempo. Samuel cresceu, acompanhado pelo sacerdote Eli, e conforme o menino crescia, a cada ano, sua mãe lhe levava uma túnica. O profeta Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo de Israel. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Eli era sumo sacerdote e juiz de Israel, e julgou a terra durante 40 anos. Este tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas os 2 filhos de Eli não tinham qualquer temor a Deus e nem respeito pelo próprio pai. Eles transgrediam a lei de Deus de muitas maneiras. Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios ao Senhor e se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Além disso, eles seduziam as mulheres que se ocupavam de forma voluntária de algum serviço relacionado ao funcionamento do tabernáculo. A prática pecaminosa e imoral dos filhos de Eli era conhecida por todo o Israel e influenciava negativamente o povo. Eli é sempre lembrado como uma figura trágica, que não tinha controle sobre sua própria casa. Embora ele não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. O erro fatal que ele cometeu foi o de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Além disso, parece que ele acabava se beneficiando indiretamente do comportamento ganancioso de seus filhos. Por tudo isso, Deus derramou seu juízo sobre a casa de Eli. Antes, ele enviou um profeta, sobre quem nada sabemos, mas que anunciou o julgamento do Senhor. O homem de Deus denunciou a forma que Eli e seus filhos negligenciaram o serviço a Deus e desprezaram a grande dádiva do ofício sacerdotal
que lhes fora confiado. Em seguida, o profeta avisou que a linhagem sacerdotal em Israel não seria mais contada através de sua casa. Na prática, isso significou que a linhagem sacerdotal passou a ser considerada através da descendência de Eleazar, o outro filho de Arão. Essa mesma mensagem foi novamente confirmada através do jovem profeta Samuel. Desde sua infância, Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sumo sacerdote Eli. Nessa época, ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho fino. De acordo com as Escrituras, Samuel era ainda pequeno quando ouviu o Senhor lhe chamar, num tempo em que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certa noite, ouviu uma voz que chamava o seu nome e acordou. Foi até Eli e disse: "Eis-me aqui, pois me chamastes." Eli esclareceu que não o chamou. Isso ocorreu ainda mais 2 vezes até que Eli percebeu que o próprio Deus estava chamando o menino e o instruiu a se prontificar quando o Senhor o chamasse novamente. E assim ocorreu. Samuel voltou para o templo do Senhor, lugar onde dormia naquela noite, e quando ouviu o Senhor o chamando novamente, respondeu: "Eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve." E foi desta forma que o Senhor começou a palestrar com Samuel. Entretanto, a palavra que Deus dera a Samuel era uma mensagem de juízo contra a casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem para Eli. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Certo tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Ele também acabou morrendo, pois, ao ouvir a notícia, caiu de sua cadeira e partiu seu pescoço. Deus destruiu a família de Eli devido à infidelidade de seus filhos e colocou Samuel como sacerdote da nação de Israel. O profeta Samuel volta a aparecer na narrativa bíblica quando adulto. Ele convocou o povo de Israel e liderou o exército em batalha vitoriosa contra os filisteus. Com isso, as cidades de Ecrom e Gate, que antes tinham sido conquistadas pelos inimigos, foram devolvidas a Israel e o profeta foi reconhecido como juiz da nação, exercendo a função pelo resto de sua vida. Como juiz de Israel, anualmente ele tinha que viajar pelo país a fim de exercer sua liderança sobre o povo, passando primeiro por Betel, depois em Gilgal e Mispa. Em seguida, ele voltava para Ramá, onde estava a sua casa e onde construiu um altar ao Senhor. Algo destacado na Bíblia é a conduta reprovável dos filhos de Samuel, que não seguiram o exemplo do pai. Então, aceitavam subornos e manipulavam os julgamentos. Quando Samuel ficou idoso, ele colocou seus filhos para liderarem Israel, mas, por serem corruptos, o povo clamou por um rei que governasse o país. Ao ouvir tais palavras, Samuel se entristeceu grandemente, pois não estavam reconhecendo Deus como seu rei, mas queriam um novo para que governasse Israel. Diante dessa situação, Samuel orou e pediu orientação a Deus. Foi quando o próprio Deus mandou que Samuel elegesse um rei para Israel. Antes de procurar por um governante, o profeta ainda alertou sobre o preço que o povo pagaria por escolher um rei fora do tempo de Deus. Então, Samuel recebeu uma mensagem do Senhor de que ele enviara ao seu encontro um homem da tribo de Benjamim e que o profeta deveria derramar óleo sobre a cabeça dele em sinal de que ele era o escolhido para dirigir a nação. Saindo à porta da cidade, Samuel encontrou Saul, um homem valente, corajoso, de boa aparência e com dons para a liderança. Com isso, o profeta o ungiu rei e comunicou isso publicamente em Mispa. Entretanto, Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois, ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas.
Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então, o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como o novo rei de Israel. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciãos de Belém tremiam diante de sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Depois da menção em Ramá, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam de sua morte. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Algo curioso na vida do profeta Samuel é o fato dele, mesmo depois de morto, ter profetizado a morte do rei Saul e de seus filhos. Recordemos a história. O velho profeta Samuel morrera. Saul, o rei de Israel, ia de mal a pior, abandonado por Deus. Os filisteus estavam a concentrar contra ele os seus exércitos. As formas normais de revelação divina estavam-lhe fechadas, por causa da sua deliberada desobediência. Porém, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A iminência da batalha com os filisteus enchia-o de terror e não sabia para onde se virar. Pensou em Samuel e desejou ardentemente uma palavra dele como dantes. Ele sabia que os que tinham relações com os espíritos familiares possuíam a fama de serem capazes de invocar os mortos. Embora Saul, no início do seu reinado, tivesse suprimido, sob a pena de morte, todos os médiuns, feiticeiros, seguidores de magia negra, etc., agora, no seu desespero e na sua superstição, procura uma mulher que praticava ilegalmente a feitiçaria na cidade de Endor. Na ocasião, a feiticeira fez subir do mundo dos mortos o profeta Samuel. Este repreendeu o rei Saul por esta última abominação. Confirmou que tudo o que estava ocorrendo na vida do rei era o que ele, profeta, em vida, já tinha avisado que aconteceria. Deus havia abandonado o rei Saul e entregado o reino a Davi. E por fim, Samuel profetiza que no dia seguinte o rei e seus filhos estariam com ele, profeta, no mundo dos mortos. Essa passagem encontra-se no capítulo 28 de 1 Samuel e é tema de debates teológicos por conta da polêmica sobre essa possível aparição de Samuel quando invocado pela feiticeira de Endor, pois a Bíblia condena a prática de consultar os mortos. Portanto, há uma polêmica aí sobre ser ou não ser o profeta Samuel que foi invocado pela feiticeira. Como já dissemos, o profeta Samuel foi o último juiz de Israel e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos. Além dos livros que levam seu nome na Escritura Sagrada, o profeta Samuel ainda é mencionado no Salmo 99, verso 6, ao lado de Moisés e Arão, no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 1, também ao lado de Moisés, e no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 34 e capítulo 13, verso 20, além de ser mencionado como um dos heróis da fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 32. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.